um novo tipo de regionalização, perdão. Então, aqui a gente vai ver um pouco das características e das principais vegetações que recobrem o nosso país, né? Sendo que, como eu disse, a vegetação está diretamente ligada ao clima, é o tipo de clima que vai determinar a vegetação daquela área. Então, a gente tem aqui floresta amazônica, né, que também é considerada uma floresta equatorial, porque qual é o clima que predomina aqui? Não, equatorial. Cerrado, que aí vai conseguir se desenvolver no clima tropical, né? Mata Atlântica, que é o bioma brasileiro mais degradado que a gente tem, né? Só existe 7% hoje. Também se desenvolve em clima tropical e ela às vezes pode aparecer com o nome de floresta tropical, tá? É a nossa Mata Atlântica. A caatinga, né, que é uma vegetação exclusiva brasileira, só existe aqui, ela é uma vegetação que se desenvolve no clima tropical semiárido, né? O semiárido, ele é uma subdivisão do clima tropical. Os pampas, né, que são chamados às vezes de campos, né, eles se desenvolvem aqui na parte sul. Né, é uma área bem plana, vou mostrar cada um individualmente. Tá? Os pampas não, eles têm em outros lugares do Brasil. Agora, essa nomenclatura pampa, a gente usa aqui no Brasil. Outros países, eles usam para essa vegetação campos, né? Às vezes chamam até de estepes. Pantanal, que é aqui, né, no centro-oeste, também é uma vegetação exclusiva brasileira e nós não temos as mesmas condições em nenhum outro lugar do mundo, só aqui. Então, nós temos dois exclusivos, né? A Caatinga e o Pantanal. Só existem no Brasil. Porque a floresta amazônica você tem na África, ali na região do Congo, as mesmas características. Tem algumas regiões da Ásia também, floresta tropical você também vai encontrar. A parte do cerrado você tem na África, só que eles chamam de savana, né? Mas é a mesma vegetação. Só muda a diferença da savana para o cerrado, é só os animais, né? A fauna é diferente, né? Na savana você tem os leões, girafas. Aqui no Brasil não, que são os animais do nosso cerrado. É o gato do mato, o cachorro do mato, a onça, né? O lobo-guará, esses são animais do nosso cerrado, diferente do deles. Então, as principais características da formação vegetais, né? Começando aí pelas florestas equatoriais, no caso a floresta amazônica, que se desenvolve no clima equatorial. Então, elas aparecem em áreas de clima equatorial, são formações hidrófilas, latifoliadas e heteroclitas. Eita, 3 palavrão aí. Né? Ou seja, elas apresentam grande diversidade de espécies, elas não perdem as folhas, né? E são geralmente de árvores bem densas de estatura alta. É o que significa esses palavrões aí. Não precisa decorar essas palavras, tá? Recobrem cerca de 40% do território brasileiro, né, contribuindo para uma vasta área florestal contínua no mundo. Tanto que um pouquinho da floresta, ela tem essas características de as copas das árvores ficarem bem unidas, né, e bem altas, né, não perdem as folhas, são com folhas o tempo inteiro, por isso que elas são chamadas latifoliadas. As florestas tropicais, né, elas são muito parecidas com as equatoriais, né, mas se desenvolvem em climas tropicais úmidos e se assemelham, né, como eu disse, às florestas equatoriais. No Brasil, elas estão representadas pela Mata Atlântica, né, por isso que quando eu falei lá no mapa para vocês, ela pode aparecer com esse nome Mata Atlântica ou com o nome de floresta tropical, já que a gente está vendo vegetação para o nosso país. Que ocupa grandes extensões, né, desde o Nordeste até o Paraná, e alguns trechos da Serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Só que esse é o bioma que a gente tem, que é ela, né, da Mata Atlântica, mais degradado. Por quê? Como ela tem a maior parte dela no litoral, então é onde estão as principais cidades brasileiras. Então, boa parte dela já foi desmatada, né? Aqui mesmo em João Pessoa, você tem algumas áreas ainda, né, com Mata Atlântica, como lá na Mata do Poraquinho, né? Ali na região da Bica, aqui a mata aqui da UFPB, que são áreas de preservação, porque ela hoje
no nosso país só existem 7% do que ela tinha de mata mesmo, dessa vegetação, tá? De mata atlântica. É o bioma mais degradado que a gente tem. As matas de cocais, que não estava lá no mapa, mas é uma vegetação característica, essa está no livro de vocês, no livro de vocês tem. Características da região do Nordeste, ali do Maranhão, tá? Então, era uma área de ocorrência de cocos, né? Ela chama assim porque as árvores, elas colocam aqueles coquinhos, né? Que são babaçu, eu nem botei aqui o nome das árvores, mas é o babaçu, as próprias palmeiras de coqueiro, né? Que elas têm como fruto uns coquinhos que são utilizados muito na região, até para artesanato e tudo mais. E quem já foi ou teve a oportunidade de um dia ir ao Maranhão, vai ver quanto essa floresta está presente nesse estado, né? Então, ela se localiza em uma vegetação de transição, que a gente chama, que a gente vai aprofundar esse negócio de transição no próximo capítulo, entre a floresta amazônica e a caatinga, né? Que sai aqui do sertão nordestino. E a leste, ela tem o cerrado. Então, ela está ali no meio, uma localidade pequena, né? Localiza-se, portanto, na área de transição entre o clima úmido da Amazônia e o clima semiárido do Nordeste e o clima menos úmido ainda do Planalto Central, né? Ali da região centro-oeste. Ela abrange várias áreas do Maranhão, Piauí, norte de Goiás, mas ela predomina mesmo no Maranhão, tá? Os trechos de solo mais úmidos e nos vales fluviais, como é o caso dos rios. Ela fica perto desses rios, né? Mearim, né? Parnaíba e outros rios dessa região que a gente chama de meio norte. E outra mata que a gente tem são as matas de galeria ou matas ciliares, que são aquelas que ficam à beira do rio, né? Que fazem a proteção ali toda a lateral do rio. Né? Essas matas correspondem a pequenas florestas alongadas que se desenvolveram ao longo dos rios, aproveitando a umidade, solo, né? Que se encontra nessa região, de cerrado, campos, e com floresta. Aqui uma imagem da mata de cocais, ó, são essas palmeiras, isso aqui é babaçu, tá? O babaçu, ele tem os caules cheios de espinho, que os maranhenses, dentro da cultura do Maranhão, eles queimam isso aqui, e não mata a planta, por incrível que pareça, né? Para eles conseguirem subir e retirar os coquinhos do babaçu, que eles fazem artesanato, brinquedo de babaçu, fazem migal também com o que vem por dentro do coquinho. Então, essa é a característica da mata de cocais. Quando você sai do Piauí, que você entra no Maranhão, é bem nítida a mudança na vegetação, para quem viaja, né, pela via terrestre, lógico, que é muito presente nesse estado. Aí depois, quando você vai já se aproximando do estado do Pará, né, fazem divisa, aí você já vê uma mudança mesmo para a floresta equatorial. Você também vê essa transição. Os babaçus vão ficando bem menores, aparecendo cada vez menos. E também é muito comum você ver várias áreas dessas com esses caules todos pretos, que é quando eles fazem a queimada para tirar os espinhos, né? São muitos espinhos no caule. E aqui são as matas ciliares, né? Ou mata de galeria. São essas matas que ficam nas margens do rio, né? De extrema importância para o rio, porque elas protegem da questão da erosão do solo, né? Se você tirar aqui a vegetação, com a chuva, o solo vai entrando cada vez mais para o rio e ele vai perdendo profundidade, assim também como qualquer outra impureza, sujeira que tiver, né?